no ar, viu, Ray? Ei, meu povo querido, estamos aí, prontos para uma entrevista que promete. Aqui conosco a Ray Godoy, a minha digníssima companheira, 35 anos, 34 anos casados e 35 caminhando juntos. E aqui, do meu lado direito, está o Renato, meu parceiro, minha ovelha, meu amigo, com quem caminhamos ali na Primeira Igreja Batista em Medeiros Neto. Há quase 4 anos estamos caminhando por aqui. E eu trouxe a Ray hoje para poder conversar com ela a respeito de um assunto bastante interessante. A Ray, eu queria, Ray, que você se apresentasse primeiro falando das suas especializações, né? O que é que você faz para sobreviver financeiramente? Qual é a sua função? Tá bom. Falar das minhas formações é um pouquinho estranho, porque botar só as principais. Eu sou especialista em sexualidade, especialista em inteligência emocional, eu trabalho com programação neurolinguística, eu sou coach, life coach, a gente trabalha com o coach de vida e pequenas empresas, empreendedores, e também sou terapeuta, né? Trabalho com análise de perfil comportamental, eu sou naturopata, estudo sobre constelação familiar, trabalho com hipnoterapia, hipnóloga, né? É muita coisa. É isso. E junto... Tem mais coisa. Pode falar. E tem mais coisa, mas é uma lista aqui que... E junto com tudo isso, a Ray é cristã, ela é serva. Ela serve, ela é minha companheira na minha jornada cristã desde quando nos convertemos. Nós nos convertemos mais ou menos na mesma época. E hoje, como a minha esposa, como fiel escudeira, ela trabalha comigo ali na Primeira Igreja Batista. Ela ensina, ela prega, ela pinta e ela borda, né, no bom sentido. E eu trouxe ela, eu falei, olha, Ray, eu queria trazer você para que você pudesse falar como é que você concilia essas questões emocionais com as questões de espiritualidade, porque ela tanto aplica a espiritualidade dentro da área de conhecimento dela, quanto ela aplica a área de conhecimento dela dentro da espiritualidade, com muita propriedade, por sinal. Então, Ray, eu queria que você falasse um pouquinho como é que essas questões elas se relacionam. É bem interessante, né? Mais uma vez, deixa eu saudar o Renato Porto, que está aqui junto com a gente, né? E saudar as pessoas que nos ouvem, não só aqui na nossa live, mas também através das ondas do rádio, né? Um abraço a todos os ouvintes. Enquanto você falava aí, Celso, me veio uma ideia aqui, né, na cabeça. Eu trabalho com hipnoterapia, eu sou estudante de hipnose, então eu também hipnóloga. E é uma área que eu gosto muito e muitas pessoas têm dificuldades, né? Principalmente cristãos, têm dificuldades de... Como assim hipnose? Aquilo que faz comer cebola achando que é maçã? Não, aquilo a gente chama de hipnose de entretenimento ou de rua, que é street, ou hipnose de palco, né? Ela existe, ela é real. Hipnose é foco profundo. E então, sempre eu tenho que me explicar para as pessoas que têm dificuldade, né? Não é isso. A única coisa que a gente faz é levar as pessoas a estarem num foco de concentração em si naquele momento, onde as outras coisas são, não vou dizer deixadas de lado, mas essas coisas, elas, não é que também perde o sentido, é que tudo ao redor dela vai para dentro, né? As suas relações, a sua própria saúde, a pessoa consegue voltar para dentro de si, o que é muito importante, né? Nos dias atuais a gente está preocupado com o que os outros estão pensando na gente, naquele momento a gente só está pensando na gente. É até bom você ter tocado na questão da hipnose, porque a gente sabe que em algumas igrejas, né, algumas igrejas mais extremistas de caráter neopentecostal, não todas, mas algumas, elas utilizam de técnicas de hipnose para poder levar algumas pessoas ao delírio e de alguma forma manipulá-las. Pelo menos é o que a gente ouve. Eu não sei porque eu nunca fiz isso e nunca estive numa igreja
que faz isso. Mas como a gente ouve muito sobre isso, eu queria que você falasse se isso é fato mesmo. É possível, através da hipnose, a pessoa manipular pessoas dentro de um cenário religioso? Eu vou dizer como é que hipnoterapeuta trabalha. Eu também, às vezes, faço hipnose em grupo, não para entretenimento, mas para cura. Não só individualmente, mas também para cura. Quando nós pensamos, o hipnólogo, o hipnólogo mesmo, né? Quando ele vai para uma plateia, a primeira coisa que a gente faz é um testezinho. Vá até a sua casa, feche os olhos, respire fundo, e todo mundo está ali, todo mundo mergulhado, né? Pense na sua cozinha, vá até a sua casa, entre lá, pegue uma faca, corte um limão, e você já vai vendo a expressão das pessoas, quem sente um azedo só de falar de limão, e a pessoa, né? Então, essa pessoa, ela está mais propensa. Talvez as pessoas pensam que ela é mais frágil. Não é. Ela é uma pessoa mais suave para se trabalhar. Ela é mais parecida com uma criança do que as outras pessoas, sabe? Ela se dá a oportunidade de ser tratada. Então, é muito importante, essa pessoa se aprofunda. Há casos de hipnose que 90% da pessoa ela fica em estado de hipnose. Mas não é possível tirar a pessoa. As pessoas ouvem o que está do lado de fora. As pessoas ouvem as coisas ao seu redor. Mas tem pessoas que têm uma propensão muito grande, né? Então quer dizer que é fake esse negócio de dizer que as pessoas fazem hipnose, que derrubam as pessoas no chão, que fazem as pessoas entregarem tudo que tem no bolso, isso então é fake? Então, olha só, a queda, até entregar coisas que tem, é possível. Por exemplo, mas o hipnólogo, ele não tem o poder, o hipnotista, ele não tem o poder de fazer a pessoa fazer algo que ela não deseja, que não tem a ver com os valores. Senão a gente já tinha mandado assaltar um banco de... Brincando, né? A gente já tinha mandado alguém assaltar um banco e ficar rico. Mas não tem como fazer isso. Ficar rico ou ser pobre, né? Porque não é assim. Não é só a boa vontade dele que vai ficar rico ou ser preso, é o que eu quis dizer. Não, mas é verdade. A hipnose, ele é um alto nível de concentração de foco. Muito bem. Mas a pessoa, por exemplo, às vezes você pode hipnotizar alguém que está com uma criança do lado, né? E a gente fala, você vai estar concentrado, mas caso a sua filha, seu filho, sua criança chore, você também poderá abrir os olhos, fazer e voltar ao seu estado de aprofundamento. Muito bem. Muito bem. A questão das dores emocionais, né? Uhum. A gente considera dentro do mundo da espiritualidade alguns problemas que são atribuídos, por exemplo, ao demônio, mas que são de caráter emocional da pessoa. É possível pensar em alguma coisa assim? Porque normalmente em algumas outras igrejas, né, existe aquela coisa que tudo é o demônio. Então o demônio é o grande responsável por tudo. A gente sabe que o demônio ele é, de fato, culpado pelo mal daquilo que a gente vive. Aliás, não sozinho, ele é coparticipante, porque nós, os homens, né, fomos os grandes responsáveis pela miséria da humanidade. Mas existem questões que são de caráter emocional. Por exemplo, alguém pode cair e alguém dizer que é demônio e, na realidade, ser um problema de ordem emocional? Manipulação da mente do outro. Tem gente que é muito frágil, tem gente que é muito sucinto a certos comandos. Por exemplo, eu posso ir numa live e existem comandos que a gente faz para poder que a pessoa nos ouça. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, dá uma voz de comando. Fulano, vai fazer aquilo ali para mim, mas sendo que você está dando uma chance da pessoa não fazer. Fulano, partiu? Vamos fazer? Pronto, a pessoa parece que não tem oportunidade de não fazer, entendeu? Eu uso isso muito pouco mesmo. Mas o que eu penso sobre isso, a pergunta foi maravilhosa. Eu acredito que o mundo das emoções é um mundo onde, se ela estiver desestabilizada, as coisas sobrenaturais, tanto o poder do Espírito Santo quanto a ação do inimigo, é mais fácil. Imagine que nós estamos com um problema
morreu alguém, morreu um parente, perdemos o emprego, a mulher foi embora, o marido foi embora, aconteceu coisas assim, e aí a pessoa vem de lá e traz uma notícia horrível. A pessoa desaba. Agora imagine que eu estou bem, está fluindo em mim o fruto do Espírito, mansidão, temperança, domínio próprio. E quando isso está acontecendo, vem uma notícia, a mesma notícia, a gente fica triste, mas a gente está equilibrado. Então, a gente caminha na direção da solução. A gente não fica paralisado ali naquele ponto. A gente olha e fala assim, o coach chama de vida extraordinária. Você para, respira e diz assim, quais são as saídas para isso? Tem gente, inclusive, que fala assim para mim, as perguntas, né, de internet. E quando não tem nada o que fazer, eu disse, quem disse que não tem que fazer? Claro que tem. A primeira coisa é você pegar um caderno e falar o problema. A segunda coisa é você começar a orar. A terceira coisa é ver como você colaborou e você pode descolaborar com isso. A terceira é ver quem pode te ajudar em oração, quem pode te dar um apoio. E você não é ficar se divertindo, se alegrando com isso só. É você, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Mas a Bíblia manda a gente ficar chateado? Não. A Bíblia fala para a gente ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, o que é meu problema diante dele? Deixa eu te fazer uma outra pergunta que eu acho interessante. Eu até tenho ideia da resposta, mas para quem está nos ouvindo, que às vezes tem uma dúvida parecida, né? A gente ainda quer preparar esse programa de tal maneira que nós já possamos buscar com os nossos ouvintes as questões que eles querem abordar para que a gente possa trabalhar. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, como profissional que você é, você usa conceitos de espiritualidade no seu cuidado, no cuidado pelos seus pacientes, no cuidado com as pessoas que lidam com você? Recentemente, estou te perguntando isso, porque recentemente, na área da psicologia, que não é a sua área, né? O Conselho Federal de Psicologia, ele proibiu, o Conselho Federal, o geral, não é o regional, sim, não, o federal. Ele proibiu profissionais da área da psicologia de inserirem processos religiosos no cuidado com os seus pacientes. É uma portaria que eles editaram, que eles publicaram, né? E eu sei que você não está ligado a esse conselho, né? Mas eu quero saber o que você acha disso, se você insere conceitos de espiritualidade nos seus tratamentos e qual o resultado efetivo disso. Então, dentro da minha anamnese, ela é bem comum. É uma anamnese específica. Além de o levantamento de dados, né, que eu chamo levantamento de dados, mas é anamnese. A gente pede o nome completo da pessoa, pelo nome da pessoa a gente já faz um levantamento do significado do nome, as raízes de família, de origem familiar. Para ter argumentos no tratamento, né? Oi? No cuidado, né? Para ter argumentos e também para se aproximar, não é isso? Sim, também a gente usa isso. Uma coisa muito importante é que o cliente ele esteja à vontade e acreditando que quem está atendendo está interessado. Porque a gente tem que estar interessado mesmo. Aí vem nome completo, vem data de aniversário, a gente também trabalha a questão da data de aniversário da pessoa, do ano de nascimento, vem a idade da pessoa, o grau de escolaridade, vem a questão de você toma remédios atualmente, quais tipos de remédio? Vitaminas, remédio controlado, não controlado, o que é que você está tomando atualmente? A altura, o peso da pessoa. Nós pedimos também, você nasceu onde? Nasci aqui, não. Você nasceu e voltou para casa, porque, por exemplo, aqui teve uma época que o pessoal ia para Teixeira para nascer, né? E em alguns casos também. E aí a pessoa voltava. Teixeira não, Nanuque. Nanuque, né? Teixeira nem existia. Pois é. Aí essa pessoa volta para casa, só foi para lá. Foi registrado, ou foi registrado aqui, não sei. Aí ela fala assim, eu nasci em Teixeira. Eu falei, você está falando de hospital? Nanuque, você está falando de hospital ou você nasceu? Aí eu pergunto, você em algum momento mudou da sua cidade? Mudou. Por que você mudou? Não, meus pais foram trabalhar. E aí quando a gente vê muita mudança, por exemplo, uma pessoa que eu atendi aqui em Medeiros Neto, ela ficou 4 anos em São Paulo. Eu nunca vou ver essa pessoa
como alguém que nunca saiu de Medeiros Neto. Você entende? E aí, realmente, ela era muito diferente. A questão da espiritualidade dentro do seu trabalho. E aí, a última é, você, quando nasceu, você foi criado em qual religião? Porque, diferente da maioria das pessoas, eu não boto minha religião goela abaixo das pessoas. Nasci na igreja católica, sou católica, certo? Então, por ser formada em teologia, principalmente numa faculdade de prestígio, você também se formou lá, a gente já sabe o pressuposto daquela filosofia de vida ou daquela religião. E aí eu já começo a ter um contato com essa pessoa dentro daquilo que ela é. Então, a maioria são cristãos, mas já me encontrei com pessoas de várias religiões, inclusive de Umbanda, pessoas de mesa branca, kardecista, né? E aí a gente trabalha a mente da gente para trabalhar a pessoa. E aí, de vez em quando, eu falo assim, eu posso usar a Bíblia como sabedoria para você? A pessoa fala que sim. Aí alguém, porque eu estou com medo. Eu falo assim, Jó 3,25, assim como várias religiões. E aí eu cito desde taoísmo, budismo, shintoísmo, várias religiões e filosofias, como a filosofia existencialista, tem a cristã também, a própria psicologia, psicanálise, a gente, Freud. O que você imaginar, a gente cita, e cita a Bíblia. O homem que tem medo, o ser humano que tem um medo específico em alguma coisa, Jó 3,25 diz, o medo que eu tinha me sobreveio. Bem. E é uma bênção quando vem, tá? Porque Deus quer que a gente enfrente as situações de medo, né, Renato? É interessante que essas questões de ordem emocional, às vezes a gente conhece pessoas que estão passando por alguns problemas, e aquelas pessoas estão passando por aquele temporal emocional, mas assim, você vê que aquela pessoa não se deixa abater, ela está alegre, está animada. Já tem outras pessoas que têm um emocional mais frágil, né? Elas, por uns problemas bem menores, elas se deixam abater, se abalam com aquilo, se desanimam, né? Enquanto a gente vê o próprio versículo bíblico que você falou há pouco aí, que nós temos um Deus por nós, um Deus que está tomando a dianteira das coisas. É como aqueles exércitos da época antiga que o capitão, o general, ele que tomava a frente, né? Os soldados estavam ali atrás, mas o general é que ia à frente para pegar toda a pancada, né? Então a gente vê o emocional de uma pessoa, o quanto varia de uma pessoa para outra. Às vezes uma pessoa se abala com muito pouco, enquanto outros estão com aquele temporal mesmo e não se deixam abalar, estão ali inabaláveis, né? Estão animados com a vida, não se deixam abater por pouca coisa, né? Tem um texto da Bíblia em Salmos que diz assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Permanecem firmes, né? A gente pode chorar, nós seres humanos somos frágeis. E aliás, a Bíblia diz que Deus escolhe as coisas frágeis deste mundo. Eu cito isso muito para os clientes, falam, eu tenho medo. Eu falei, tudo bem, eu sou frágil. Eu falei, tudo bem, Deus quer te ver frágil para poder entrar com providência na sua vida. Porque se você ficar muito forte, você quiser manipular tudo ao seu redor, se você quiser controlar tudo ao seu redor, vai ser um problema. Por quê? Onde é que Deus vai entrar se você já está ali e quer controlar os pequenos detalhes, né? Muito bem. Então, fica claro que você insere, né, questões de espiritualidade nos seus atendimentos. Sim. Eu oro. E agora o contrário. Você insere, quando você ensina na igreja, você insere conteúdos que estão relacionados à questão emocional? Sim, eu penso que essas áreas todas que eu trabalho, ela é uma grande ferramenta, como todas elas, para poder falar ao ser humano. Eu não fui para algumas linhas de trabalho, por causa desse bloqueio com relação à minha religião. Então, o que eu fiz? Eu vou ser terapeuta, psicoterapeuta. Na minha linha de trabalho, como especialista em inteligência emocional, onde eu incluo tudo isso que eu falei, as minhas formações, eu tenho uma das coisas que é honre seu pai e sua mãe. Se você, dentro da área de constelação, por exemplo, constelação familiar, se você não souber dizer tchau pai, tchau mãe, liberando eles, sua vida vai virar uma miséria.
E a Bíblia fala isso. Honrar teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Às vezes as pessoas pensam que são dias de idade, mas não são só dias de idades. Seriam dias de paz. Um dia de paz é maravilhoso. Ele é prolongado dentro de nós. Muito bem. E, bom, se vê que você é uma pessoa evangélica, e eu Sim. conheço, e você sempre foi firme nessa questão. Quando a gente pensa em cura interior, então, a gente pode considerar os dois fatores, tanto o espiritual como as questões relacionadas ao emocional? Então, como eu falei anteriormente, o emocional, ele abre uma porta para o bem ou para o mal. Muito bem. Entendeu? Então, ele também precisa estar, vamos dizer assim, Alinhado. curado, É. alinhado. Isso aí. Ó, o fruto do Espírito, eu não sei como as pessoas veem, ou eu sei, mas o fruto do Espírito nada mais é do que suas emoções tratadas, trabalhadas. Ó, mansidão, domínio próprio, temperança, amor, paz, benignidade, bondade. Então, isso é fruto de quem está com as suas emoções equilibradas. Quantas pessoas dentro da igreja não estão com isso? E quantas pessoas tem fora da igreja que às vezes tem isso? Verdade. Né? Então, a gente não pode usar também da religião para dizer, porque está dentro da igreja, a pessoa está ótima, né? Mas, Renato, eu queria fazer uma colocação dentro do que você colocou, muito interessante. Porque tem pessoas que são mais frágeis do que outras. Quando nós estamos no ventre da nossa mãe, que é muito importante a gente estar falando, vou falar aqui com o pessoal um pouquinho da live, sim, vai ficar gravada, viu, Ercília? E daqui a pouco a gente vai estar com nossa live às 20h40. Então, inclusive em vídeo também, né? Depois você pode compartilhar o vídeo. vou compartilhar isso aqui. O outro seu vídeo. também, isso. A gente está aqui gravando também. Então, quando nós pensamos que tem pessoas que são mais frágeis, são pessoas que têm maiores problemas de autoestima, problemas de menos-valia, senso de valor péssimo, senso de segurança péssimo, senso de competência péssimo. São pessoas que, quando, por exemplo, na mesma família pode ter duas pessoas, né? Foi criado praticamente da mesma forma, mas a situação... Eu vou liberar agora o pai e a mãe. Vou libertar um monte de pai e mãe agora. Você vai ficar feliz. Olha só. O problema não é o que os pais fazem. Porque eu conheço crianças que foram espancadas. Teve meninos na favela. Não estou dizendo que criança que está numa comunidade de risco, só ele é espancado. Comunidade mais rica também é. Então, essas crianças, nem todas elas vão espancar também. Por quê? A questão é como eu processo essa informação. Meu pai rouba. Como é que eu processo? Meu pai é alcoólatra. Como é que eu processo isso? Agora tem um detalhe. Se a pessoa, ela for com ódio, com ira, dizer, minha mãe me bateu muito, eu não vou fazer isso, e eu tiver ódio da minha mãe, ela pode não bater. Eu conheço homens que machucam as mulheres de uma forma assim, forte, mas muito forte mesmo. Porque esse homem viu o pai espancar a mãe, mas ele espanca emocionalmente a mulher. Fica com 2, 3, menospreza. É um negócio sério. A conversa, a palavra, não ajuda a esposa. Entendeu? Muito bem. Tá gostoso o bate-papo, mas a rádio tem esse problema, né? A gente tem os nossos limites em termos de horários. Eu tenho clientes também, né? Isso. Eu queria então, Rai, que você, por gentileza, encerrasse dando uma palavra final para quem está nos ouvindo. Lembre-se que muitas pessoas que nos ouvem são pessoas que vivem em situações de vulnerabilidade da alma. Eu chamo de vulnerabilidade da alma as questões tanto de caráter emocional quanto de caráter espiritual e algumas até de caráter de saúde também, né? Eu atendo física, algumas né? pessoas, então saúde física e saúde mental, né? Sim. Porque o emocional e o mental são duas questões que são distintas, né? Uma é patológica, a outra é uma questão mais comportamental, programada. Então dá uma palavra final para essas pessoas aí e diz de que forma elas podem encontrar com você se desejarem bater um papo ou aprofundar alguma questão que você falou. Uma coisa que você estava falando aí a gente fala assim, o emocional é uma coisa assim, tipo invisível, mas para o emocional acontecer, a gente precisa da hipófise, que também é a glândula pituitária. E, então, é necessário um físico para poder... Não, sim, é necessário um físico para tudo. Eu estou dizendo assim, que dentro dos cuidados, né? dos cuidados, saúde mental
é aquele cuidado específico, por exemplo, do neurologista, do psiquiatra, até de um psicólogo, e a saúde emocional de um terapeuta, né? Também um psicólogo, mas um terapeuta. Sim. Então é nesse sentido que eu falei. É claro que tudo que a gente faz na vida tem a ver com o físico, né? Nada está alheio a isso. A gente fala, não, você psicanalista, Renato também conhece, mas é porque tem gente aqui assistindo na live, tem gente aqui nos ouvindo, para poder que as pessoas tenham uma noção que não é, você acorda um dia, por exemplo, o choro pode durar a noite, a alegria vem no amanhecer, não é isso? Por que isso acontece? Porque os neurônios ali estão descarregados, estão mais tranquilos, a mente está mais vazia. Então Deus, ele dá essa oportunidade da gente se refazer, porque ele falou, vai descansar, descansa em mim. Uma pessoa que descansa em Deus, ela adormece em paz. Bebete, querida, a live vai acabar, mas espera aí um pouquinho. Mais tarde, às 20h40, a gente vai estar junto. A outra já está aqui. Poxa, já vai acabar. Ela lá no Rio de Janeiro, uma confeiteira de mão cheia. Você sabe o que a dica que eu dou? A dica que eu dou é comece a olhar a vida por outro ângulo. As coisas podem não estar do jeito que você quer, mas ao invés de reclamar de fora, sem reclamar de dentro, pense bem, analise como eu ajudei para que isso ficasse assim. Mas não é para se crucificar, não. É para se perdoar. É para se perdoar e dizer, e agora daqui para frente eu vou mudar. Eu vou ver as lives da Rai, eu vou contratar ela como minha terapeuta, eu vou entrar em alguns grupos, entendeu? Me ensina a enxergar diferente. Manda o seu contato. Isso. Aqui mesmo, aqui no Instagram e... Não, mas olha só, tem gente aqui na rádio, então manda o seu contato. Tá bom. Aí número, telefone? É o número que as pessoas podem te encontrar. Isso. 73, né? Que é da área aqui, 99827-2494. Muito bem, 7399-827-2474. 2494. 2494 é o telefone da rádio. Isso. E também pode utilizar o nosso, né? Que é o 999918955, que eu posso fazer a ponte até ela. Sim. Muito bem, nós agradecemos, Rai, a sua participação e nós rogamos a Deus que todos os dias você continue sendo essa bênção e eu testemunho do quanto você é bênção nos caminhos por onde você anda, nessa caminhada comigo. Deus abençoe você e muita paz. Nós vamos agora ficar com Marquinhos Gomes, o Rei da Glória. Bom.